Olá, Shalom! Seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e no vídeo de hoje nós continuaremos estudando o contexto, os ensinos da epístola escrita aos Hebreus dentro da visão original do judaísmo bíblico, conforme seu contexto histórico e sem interferências religiosas do judaísmo tradicional ou do cristianismo. No vídeo passado, nós estudamos os capítulos 5, 6 e 7. E caso você tenha chegado agora aqui no canal, então eu sugiro que você assista os vídeos anteriores para que tenha uma melhor experiência no conhecimento bíblico contextualizado. Então, vamos lá para mais um estudo, a começar pelo capítulo 8. O capítulo 8 se trata de uma recapitulação dos capítulos anteriores e, no início, o escritor explica mais alguns detalhes sobre o sacerdócio do Messias. E aí vemos algo muito interessante. Está escrito: se ele, Yeshua, estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Note que para você compreender essa passagem, é necessário que você conheça a Constituição Divina, a lei de Deus, ou seja, como acabamos de ver, a lei sacerdotal levítica serve de sombra ou reflete a lei sacerdotal eterna segundo a ordem de Melquisedeque, na qual o Messias é o sumo sacerdote. Como vimos no vídeo, Yeshua, o filho de José, ele é descendente de Davi por parte de pai. E por isso será o futuro rei de Israel. Por outro lado, Yeshua é descendente da tribo sacerdotal por parte de sua mãe Miriam, Maria. E por que ele não poderia então ser um sacerdote? Segundo a lei sacerdotal levítica, os casamentos aconteciam entre família. E o sacerdote, para exercerem suas funções, tinham que ser filho de pai e mãe da mesma tribo. Mas isso não significa que alguém da tribo de Levi não pudesse se casar com alguém de outra tribo de Israel. Um grande exemplo disso é o casamento de Yosef, que era da tribo de Judá, com Miriam, que é da tribo de Levi. Mais tarde, eles tiveram outros filhos através de uma relação sexual direta, por serem marido e mulher, e não como intervenção de quem? Do Espírito Santo, como aconteceu no caso de Yeshua, o primogênito, para que se cumprisse as profecias. Então, como você pode ver, apesar de Yeshua ser descendente da tribo de Levi, ele não tinha autorização de Deus para ser sacerdote segundo a ordem sacerdotal levítica. Então, como vimos no vídeo anterior, a nova aliança não é um conjunto de livros ou cartas apostólicas, mas é o estabelecimento da ordem sacerdotal de Melquisedeque através de Yeshua, o sumo sacerdote. A morte de Yeshua lhe deu o direito de Deus constituí-lo sumo sacerdote. Por isso, Yeshua, ao partir o pão e o vinho no jantar de Pêssar, de Páscoa, ele disse o seguinte: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, não é à toa que a Santa Ceia é algo terrivelmente perigoso. Para quem? Para os crentes que participam indignamente, ou seja, aqueles pecadores voluntários mencionados em Hebreus capítulo 7, que andam segundo a doutrina de uma graça barata, contribuindo com o quê? Com a apostasia.
E o escritor diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Você lembra a questão do Shabat? Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Por quê? Repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu, para eles, aqueles que morreram no deserto, não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei depois daqueles dias, com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então, como você pode ver, a nova aliança continua firmada nas leis de Deus, tendo agora a lei do sacerdócio plena em Yeshua, assim como a lei do sacrifício. E aqui entra mais um detalhe interessante, ou seja, essas leis continuam sendo rudimentares, elas continuam sendo a base, a estrutura de toda a compreensão bíblica. Por isso está escrito: e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, gente, uma vez que a lei sacerdotal está plena, assim como a lei do sacrifício, automaticamente aquelas alianças antigas foram substituídas pela nova aliança. E o capítulo 8 conclui dizendo que a nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tomado velho e se envelhece, perto está de acabar. Os levitas serão sacerdotes através da ordem de Melquisedeque, e os sacrifícios de animais foram substituídos pela morte de Yeshua, apontado por Isaque, o filho da promessa. O capítulo 9 é muito interessante porque o escritor faz uma comparação do tabernáculo terrestre com o celestial. E muita gente fala sobre isso. Porém, o que quase ninguém fala é sobre o versículo que diz: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que estes. Aqui vemos que tudo o que Deus determinou que fosse feito, segundo a lei dada a Moisés, deveria ser purificado, porque apontam para as coisas celestiais. Porém, as coisas celestiais também precisam de purificação, gente. Olha só que interessante. Você sabia que o céu não é puro aos olhos do Senhor? Está escrito: eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Veja que o sangue de Yeshua nos purifica do pecado. Porém, o pecado só pode ser destruído com o fogo. Por isso, lemos que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Veja que os ímpios contaminam a terra, mas quem é que também contamina a terra e o céu? A resposta está no livro de Jó, que diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satã,
entre eles. Então o Senhor disse a Satã: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Então isso explica o porquê da terra e do céu estarem reservados para a purificação com o fogo. Interessante, né? Mas não se assuste, porque e agora? Mas como que eu vou fazer? Eu vou para o céu vai pegar fogo, a terra também. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo e não causou-lhes mal, porque eles eram puros. Agora, os impuros que se cuidem. Veja que no próprio capítulo 9 de Hebreus está escrito que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Veja que nem tudo é purificado através do sangue de Yeshua, e nem mesmo através dos antigos sacrifícios de animais. Os ímpios, que são os transgressores, conformados, da lei de Deus, que vivem numa fantasia religiosa, não são purificados pelo sangue do Messias, mas serão destruídos por Deus para que a terra seja o quê? Purificada. Assim como Satã e seus seguidores serão lançados no lago de fogo para que não mais contaminem nem a terra e nem os céus. É por isso que o Messias não morreu por todos, mas por muitos. E o capítulo 9 de Hebreus termina dizendo que, assim também Cristo, o Messias, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, não todos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Note que esse texto está em concordância com o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11. É só você conferir que você vai ver a similaridade. Então, gente, no próximo vídeo continuaremos estudando o contexto da epístola escrita aos Hebreus à luz das profecias e da constituição divina. Eu mostrarei para vocês como resolver facilmente a questão levantada pelo judaísmo tradicional sobre a proibição de sacrifícios humanos, em contraste com o sacrifício de Yeshua. Você verá que não existem contradições entre a Torá, os profetas e os escritos apostólicos. Um forte abraço daqui de Jerusalém e a gente se vê no próximo episódio. Shalom, shalom.